Um, dois, três, gravando. Bom, nós estamos aqui pela quinta vez no Cafofo, com mais um convidado ilustre, dessa vez uma pessoa muito importante no meio político, uma pessoa influente e que as opiniões dele mudam o rumo da política alagoana. Estamos aqui com Mendonça Neto. Mendonça Neto, um prazer imenso recebê-lo aqui no Cafofo. Não, uma coisa nossa, nós procuramos esse espaço porque foi onde eu descobri que aqui não tem mais interferência política dos proprietários da grande imprensa, porque a nossa grande imprensa está na mão dos políticos e os meus espaços foram ficando reduzidos e nós encontramos essa produtora, a Muvuca, que são esses dois amigos nossos, o Batatinha e o Aderbal, que trabalham com a gente, que fazem isso com a gente e faz com muito amor, que isso que é importante. E nós estamos tentando viabilizar um novo meio de comunicação que está dando certo, porque a internet hoje é o grande caminho, não é? Então nós estamos aqui, Mendonça, para colocarmos em dia, você que é uma pessoa bem informada, a política alagoana. Os artigos que você vem escrevendo de um tempo para cá têm batido forte no senador Renan Calheiros. Qual é o seu problema com o Renan Calheiros? Não, o problema é que, em primeiro lugar, a liberdade de imprensa ela é fundamental para que o povo possa viver numa democracia. E a liberdade de imprensa tem como inimigo, em primeiro lugar, aquele que quer o poder a qualquer preço e todo o poder. O poder de tal forma que ele possa usá-lo para enriquecer, para calar, você acabou de falar agora na grande imprensa, para obstruir a presença da oposição nos meios de comunicação. Então, no momento em que, presidindo o Congresso Nacional, com a honra que é estar presidindo as duas casas, praticamente, do Parlamento Brasileiro, uma como senador e outra como presidente do Congresso Nacional, em que os próprios senadores e a imprensa nacional descobrem vários crimes cometidos por ele e que deixam, mais uma vez, Alagoas numa situação de debilidade política no Brasil, que já é um Estado débil, porque estamos hoje com um governo em Alagoas praticamente paralisado por greves e por violências oficiais, a polícia na rua para bater no povo, para impedir as manifestações, os salários achatados, um déficit de 5 milhões de reais por mês, enquanto as usinas devem algo em torno de 1 bilhão ao governo e não pagam, sendo o governador usineiro. Então, você tem um governador nessas condições e um presidente do Congresso Nacional aliado do governador, acusado do cometimento de gravíssimos crimes contra o decoro parlamentar. É evidente que se Alagoas não se manifestar através de alguém para apoiar esse movimento nacional que quer a cassação de Renan Calheiros, vai parecer que nós todos aqui em Alagoas somos cúmplices. Ou se não somos cúmplices, pelo menos somos omissos ou covardes. De minha parte, da mesma forma que você tem este meio de comunicação para se expressar com liberdade, o Extra vem me dando essa liberdade para escrever, e eu só escrevo com liberdade. Então, a minha obrigação como jornalista, como homem público que fui e continuo sendo, porque quero participar da política, é escrever a verdade. Fui processado por ele, estou respondendo um processo já do senador Renan Calheiros, e eu disse na minha defesa que ele deve processar o mundo inteiro, o Brasil todo, porque é o Brasil todo em manifestações até de rua, estudantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, pedindo a retirada de Renan Calheiros, não só da presidência, mas da cadeira de senador, porque Renan Calheiros hoje envergonha o Estado de Alagoas, é um motivo de achincalhe para o Estado. Tanto é verdade isso, que o seu afastamento da presidência do Senado, por licença e por férias, já desanuviou o ambiente e já deixou o Senado com um pouco mais de condições de trabalhar e votar matérias importantes para o povo brasileiro. O senador Renan Calheiros pecou gravemente contra a ética, pecou gravemente contra a honestidade pública que deve presidir os atos de um político e por isso deve ser afastado, deve ser punido, não apenas com a perda do mandato, mas com os processos penais e cíveis cabíveis, sobretudo para que o povo de Alagoas aprenda esta lição de que ao votar deve perceber mais do que trios elétricos, shows, carros, dinheiro para se comprar cestas básicas, se é honesta a intenção do candidato, se realmente a sua vida pregressa, se realmente o seu derredor, o seu patrimônio pessoal,
Porque eu ontem conversava com o deputado Zé Costa, que foi presidente do MDB. O Zé Costa foi 16 anos deputado, é um dos advogados mais procurados de Maceió. O deputado Zé Costa tem um patrimônio de uma casa e um escritório. Como é que alguém pode, em 20 anos de mandato eletivo, ter o patrimônio que tem hoje o senador Renan Calheiros? É por essa via tortuosa das facilidades que o mandato às vezes propicia, quando a pessoa se torna, não um parlamentar, mas um instrumento da vontade dos poderosos, dos homens ricos, das empreiteiras, que praticamente mandam neste país. Ô Mendonça, o último mandato eletivo que você cumpriu foi em que ano? Até 95. 95. De lá para cá você ficou afastado. Eu me candidatei 2 vezes e perdi. Você se candidatou para que cargo? Deputado federal e deputado estadual. Não tendo meios de comunicação, não tendo sequer um carro de som, não tendo recursos financeiros, eu mal pude me comunicar com o povo de Alagoas. Enquanto isso, o dinheiro, desde PC Faria, desde a eleição de 90, em que houve uma mudança aqui em Alagoas. Em Alagoas havia as lideranças interioranas em cada município, uma na prefeitura, outra na oposição. Mas os prefeitos tinham um certo limite para usar o dinheiro da prefeitura em política. Por isso havia um equilíbrio de forças entre o governo e a oposição. De PC para cá, as prefeituras se transformaram num antro de gente desonesta. Está aí a Operação Gabiru, que prendeu 14 dos prefeitos de Alagoas, que estão agora protegidos por gente de Brasília, estão soltos, desviando milhões e milhões das prefeituras para comprar voto. Então você chega em um município e praticamente a cidade está dominada por um prefeito, já agora um sai de uma cidade e vai para outra, para ser prefeito em outra. São as oligarquias formadas no Estado para garantir o poder a essas oligarquias estaduais, de usineiros, de grandes empresários e de políticos corruptos que mandam no Estado de Alagoas há mais de 50 anos. Mas isso é uma característica nacional, brasileira, essa dinastia, né? De pai para filho, vem do avô, do Nordeste. Do Nordeste, mais do Nordeste. No Rio de Janeiro você vê que Brizola foi governador do Rio de Janeiro, tendo chegado recentemente do exílio na Europa, e era gaúcho, foi governador do Rio Grande do Sul, elegeu. O Rio de Janeiro surpreende muitas vezes como deputado. Da mesma forma também que São Paulo elege o Maluf como deputado mais votado do Brasil, que é um reconhecidamente desonesto, que tem não sei quantos processos contra ele. Mas o fenômeno aqui em Alagoas é que as coisas partem praticamente do poder econômico que está concentrado em 16 ou 17 ou 18 usinas de açúcar, que usam esse grande poder econômico que possui. Está aí o resultado, você vê um senador que é presidente da cooperativa, um senador que é governador do estado, o outro senador que perdeu a eleição, o usineiro que perdeu a eleição. Então nós estamos cercados pelo poder econômico das usinas, que buscam a quem para governar? Ou a eles próprios, como fizeram agora com o Theo Vilela, ou a alguém que obedeça às suas vontades, como por exemplo, vamos tirar dinheiro do Banco do Estado de Alagoas, a juro quase zero, e depois não vamos pagar nada. E fizeram isso. Tiraram o dinheiro do Banco do Estado, não pagaram nada e faliram o banco. Eles não têm a menor preocupação com o desenvolvimento do Estado. Querem os perdões fiscais, querem a não cobrança de impostos, querem aqueles famosos acordos da cana própria que deram vantagem a Fernando Collor, que deram vantagem a PC Farias. Então esse tipo de comportamento é nordestino, mas é muito mais localizado em alguns estados. Porque você tem, por exemplo, na Paraíba, a Paraíba é um estado em que os governantes podem até cometer alguma desonestidade, mas a Paraíba tem crescido muito industrialmente. Sergipe, aqui do nosso lado, tem levado indústrias e mais indústrias de Alagoas por falta absoluta de infraestrutura para a instalação de indústrias em Maceió e em Alagoas. O Distrito Industrial Luiz Cavalcante é um charco. Não se pode, não tem luz, não tem telefone, as ruas são esburacadas, não se pode desenvolver um estado como o de Alagoas privilegiando apenas um setor, que é o setor sucroalcooleiro. Há que se cuidar das indústrias para dar emprego ao povo, para ampliar a receita do Estado, para superar o déficit do Estado. Com essa gente que está dominando há 50 anos, 100 anos o Estado, nós vamos ficar nisso, permanentemente com manifestações das classes, das categorias profissionais de insatisfação. Um médico que trabalha numa unidade de emergência, Armando Lages, ganhando R$1.000 por mês para salvar vidas, enquanto você tem funcionários da própria administração pública ganhando 18, 20, 25, Mas 30 essa distorção já vem do governo federal, que quando determina que uma operação de coração custa, é remunerado o médico em R$79. Vem do governo federal, mas acontece que a bancada alagoana, agora, por exemplo, recentemente, as bancadas de deputados e senadores teriam que defender o seu Estado, não os interesses do presidente da República, políticos.
Por exemplo, a prorrogação do CPMF. Ela é imoral, é injusta e é ilegal. Porque foi um imposto criado provisoriamente, está até no seu nome, contribuição provisória, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a sugestão do Adib Jatene para superar um problema na saúde pública transitório, para tirar o déficit da saúde. E, de repente, Fernando Henrique Cardoso manteve o imposto em todo o seu governo e Lula fez a sua campanha combatendo essa atitude dele e, ao assumir o governo, exigiu que continuasse o imposto e agora quer a sua prorrogação por mais 4 ou 5 anos. E o que faz a bancada de Alagoas? Os 9 deputados de Alagoas votam pela prorrogação sem sequer colocar, como propuseram na Câmara, um patamar mínimo de pessoas, de salários, que estejam isentos de pagar esse CPMF. Porque, na verdade... R$ 2.000, R$ 1.500, mas não, todo mundo tem que pagar qualquer cheque que passe um dinheiro para o governo, para quê? Para o mensalão. Porque a gente estava discutindo isso um dia aqui e nós estamos chegando à conclusão seguinte: um cidadão que ganha R$350 de salário mínimo, o salário mínimo é 350, ele paga o 0,38% do CPMF. Isso daria para ele comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um açúcar, um pote de manteiga e tal. Mas o cara que ganha R$10 mil, ele tem o mesmo desconto, né, de 0,38, que daria para ele jantar 2 vezes fora, num restaurante, num bom restaurante. Quer dizer, é um imposto injusto, porque todos pagam. Não é só o pobre, o rico que paga, é todo mundo. Todo mundo. E a diferença é muito grande. Para o pobre, para o rico. Para o pobre faz falta. Para o rico dizem que não faz. Eu acho que sim, acho que não faz. Mas veja bem, se você tivesse um imposto que foi tentado, inclusive quando era deputado, sobre as grandes fortunas, tentou-se fazer um imposto no Congresso Nacional sobre as grandes fortunas, não se conseguiu. Se você tivesse um imposto gradual sobre o imposto de renda, mas mais gradual do que hoje já é gradual, mas mais gradual ainda, na Suécia, por exemplo, as pessoas que ganham muito chegam a pagar 60% de imposto de renda. Qual é a razão disso? A razão disso é que quem ganha R$100 mil por mês, R$50 mil por mês, está ganhando muito mais do que o necessário para viver como rico. Ele ganhou uma fortuna considerável por mês como empresário, ou até às vezes como funcionário público, que há funcionários que estão ganhando R$30 mil por mês. É verdade. Né? O próprio teto não é respeitado quando há o direito adquirido. Então, se essas pessoas pagassem mais imposto, não tanto quanto no Brasil, porque nós chegamos aqui a uma carga tributária tal que o cidadão alagoano, isso em média, genericamente, quer dizer, falando como cidadão, o empresário de São Paulo, o cortador de cana, o tirador de coco daqui de Alagoas ou o sertanejo, a média é de que ele paga os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e metade de maio de imposto. Ele só passa a receber dinheiro vivo dele proporcionalmente a partir de 15 de maio até dezembro. É o maior confisco fiscal do mundo inteiro. É, então, esse CPMF está colocado aí porque o governo é incompetente para, com todo o dinheiro que já arrecada, executar as obras de governo. E também porque nunca, como nesse governo Lula, houve tanta corrupção do governo federal, tantos cargos novos criados, uma malha. Ele quer criar mais. Ele quer criar mais para quê? Para dar ao PT uma estrutura financeira milionária no país inteiro, para tentar transformar as eleições numa oligarquia com esse Bolsa Família, que é outro tipo de remuneração de esmola, que é a remuneração de esmola para os pobres, para os carentes. Quer dizer, ele coloca o imposto e depois ele coloca uma pequena quantia de dinheiro como um cala-boca para que as pessoas humildes, e acontece isso em muitos lugares, claro. Eu vou às vezes no interior e a pessoa me diz, pelo menos essas pessoas muito humildes estão podendo comprar alguma coisa. É verdade. Isso é verdade, isso não deixa de ser verdade. Mas não se pode construir o futuro de uma nação com esmola. O futuro de uma nação, o futuro próspero, se constrói com desenvolvimento econômico e social. Isso no Brasil não tem. Uma coisa que me chama a atenção, nessa última viagem que o Lula fez à África agora, porque diz ele que foi o governante brasileiro que mais visitou a África, né? Ele Sim. pretende ainda voltar outras vezes à África. Mas ele perdoou, né, dívidas enormes de países africanos que esses países tinham com o Brasil. Esquecendo que nós temos aqui um bolsão de miséria enorme. Nós estamos hoje em Alagoas com 84% da população que é analfabeta ou semi-analfabeta. Né? O Lula trai completamente as suas origens, as suas duas raízes, a raiz nordestina e a raiz sindical. São duas raízes que ele trai. E trai também, em terceiro lugar, a sua palavra, porque nunca um presidente da República mentiu tanto,
Nunca um presidente da República prometeu tanta coisa para fazer exatamente o inverso, o oposto do que prometeu, e ao mesmo tempo considerar-se, como ele se considera, um grande presidente da República. Mas você não acha, Mendonça, que ele faz isso para se manter no poder? Será que as forças ocultas, aquelas forças ocultas de Jânio Quadros, não existem realmente? Não é. Essas forças ocultas que havia na época do Jânio, era justamente a teia de parlamentares que havia no Congresso Nacional que impedia qualquer tipo de mudança na legislação brasileira que viesse a beneficiar os pobres e a, de alguma maneira, tirar dos ricos. Então, como o Jânio não tinha, digamos, essa espinha flexível que o Lula tem para negociar cargos, como está fazendo agora mesmo, por exemplo, para a CPMF, quer dizer, está dando dinheiro aos deputados, como se os deputados fossem mercadoria e massa de manobra, o Jânio se sentiu coagido por essas pessoas. Quando ele mandava uma mensagem, um projeto ao Congresso, a liderança perguntava: vamos dar o que aos deputados? Nada, não vamos dar nada. Eles têm que votar, isso é do interesse nacional. Mas os deputados não votavam. E ele sentiu que havia por trás daquilo, aí sim, grandes forças terríveis, ele não falou nem em ocultas, ele falou em terríveis. Forças terríveis que não queriam, como não querem até hoje, o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional implica em distribuição de renda. Nós temos uma região que é a nossa, o Nordeste, que é uma região absolutamente perseguida no Brasil, com o silêncio dos turistas, mas também com o silêncio dos políticos alagoanos e nordestinos, que para conseguir empregos federais aqui para os seus cabos eleitorais, para conseguir empréstimos nos bancos oficiais, para conseguir vantagens com empresários do sul do país, deixam que Alagoas continue no estado miserável em que se encontra, ao qual você acabou de se referir. Eles não são defensores de Alagoas. Agora, na eleição de vereadores, por exemplo, em Maceió, a gente fazendo uma análise do quadro da Câmara de Vereadores, vê que nenhum deles apresenta um comportamento na Câmara que merecesse ser reeleito. Mas, quando vai se fazer a pesquisa, vê-se que a maioria será reeleita. Então, há uma ótica equivocada do povo em reeleger pessoas. Eu sou a favor da renovação total. Eu acho que deve se renovar câmaras, prefeituras, para purificar esse ar que está muito degenerado da política municipal alagoana, para que nós possamos construir uma nova elite política no Estado. Essa elite atual política do Estado é podre completamente e ela tem que ser afastada pelo voto. Ô Mendonça, o seu título de eleitor é de Maceió. Na última eleição você votou em quem? Na última eleição... governador? Não, eu não votei porque eu... Você votou em branco? Não, meu título estava em Petrópolis. Eu passei um ano no Sul e como eu tinha convites para dar aulas em universidades no Rio de Janeiro, eu aluguei um apartamento em Petrópolis, passei um ano lá. Mas ele levou o título? Levei o título. Por quê? E a minha filiação do PDT. Porque poderia haver a possibilidade de, estando no Rio de Janeiro, ser candidato. Hoje, com o Extra Online, onde eu escrevo, a maior parte dos e-mails que eu recebo e das correspondências não são do Sul, são de São Paulo, são e-mails que eu recebo pedindo que eu me candidatasse por lá, etc. Mas o meu vínculo com Alagoas é muito forte. Meu pai era alagoano, foi deputado por Alagoas, e eu acho Maceió a cidade mais encantadora do Brasil. Eu acho Maceió a cidade que reúne os atributos melhores para se viver. É uma cidade média, é uma cidade ainda pouco violenta, não é tão violenta. Há violência aqui, eu sei que há sequestro, etc. Mas é muito menos do que no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, você está à margem de qualquer responsabilidade. Eu não votei. Você não votou no governador Theo Vilela, então você está... isento, né? Mas me diga uma coisa, bem, mas eu disse você esperava isso? Não esperava, tanto que eu não esperava que ele fosse eleito em primeiro lugar. Você esperava que seria o João Lira? E disse no Extra, naquela época, que se elegessem o João Lira, teria um gerente implacável. O João Lira é um homem frio, é um homem de personalidade dominadora, e por isso teria um gerente implacável. Mas não teria, se elegesse o João Lira, um gerente omisso, como é o Theo Vilela. Eu disse isso. Theo Vilela pode ser até pessoalmente alguém mais agradável para conviver, mas não é um homem para administrar, porque o Theo Vilela jamais administrou nenhuma fazenda dele. Então, no governo agora, ele se encontra diante das reivindicações populares, dos trabalhadores, dos funcionários, das promessas que fez de ficar tudo azul na educação, tudo azul na saúde, tudo azul na segurança. E o que se vê hoje é que nunca na história de Alagoas... Tudo no vermelho. Então, não só tudo no vermelho, como nunca o povo de Alagoas reagiu tão negativamente a um governo
Mas não existe aí uma manobra política por trás desses movimentos? Não, há uma insatisfação quando você vê, por exemplo, Mas os procuradores do Estado sendo acusados de ganhar sem trabalhar. 22 mil reais por mês. Não é só os procuradores que não trabalham. O próprio funcionário público ele tem meio expediente, né? Tem um salário razoável ou baixo, mas também não trabalham. Mas as reivindicações deles são contundentes ao ponto de nós pensarmos que todos eles estão sendo explorados. Mas o governo do Estado, o governador, eu digo sempre o seguinte, a palavra que eu mais defendo nos últimos 20 anos em Alagoas para governar o Estado se chama autoridade. Não há autoridade. Theo Vilela não tem autoridade. Como o Ronaldo Lessa não tinha autoridade. O Ronaldo Lessa era violento, mas não tinha autoridade. Seria mal assessorado? Mas uma das formas da autoridade governamental se exercer é não aceitar a tutela de má assessoria. Eles têm a obrigação de conversar com o povo, de ir para o meio da rua, de receber as pessoas no palácio para conversar, sentir o pulsar das pessoas, o pensamento das pessoas, chamar os jornalistas, chamar as pessoas inteligentes do Estado para reuniões mensais, para fazer uma avaliação do seu governo, não ficar cercado de puxa-saco, cercado de assessores, abajulá-lo e dizer que vai tudo bem. Não vai tudo bem. A população não está satisfeita. Quem não trabalha no serviço público terá que ser afastado, terá que ser chamado para trabalhar, coisa que ele também não faz, e terá que ser dito, se você não quiser trabalhar, demita-se, aposente-se. Mas a máquina do Estado tem que ser uma máquina a serviço da sociedade, a serviço da coletividade, porque a coletividade paga essa máquina para funcionar. Não só a máquina é do povo, como ela tem que funcionar para o povo. Isso não ocorre porque falta autoridade ao governador quando ele coloca um secretário do Renan, 2 secretários do Renan, um secretário do deputado tal, do senador tal, do João Tenório, coloca uma irmã numa secretaria. Ele não está formando uma equipe independente para governar o Estado. Ele está loteando o governo, fatiando. Agora mesmo, a Secretaria de Infraestrutura foi demitido o cidadão que estava lá acusado por vários crimes. Ligado e indicado por Renan Calheiros. O lugar está vago, esperando que Renan Calheiros nomeie outra pessoa para o cargo, porque é a secretaria que mais dispõe de recursos no Estado. E cuida de quê? Justamente da infraestrutura, que é o fundamental no Estado. Então o que é que nós temos? Nós temos uma elite perversa, uma elite econômica e política perversa e incompetente e sem autoridade. Isso é que tem que mudar. Quem não trabalha, Valmar, tem que ser afastado, mas quem trabalha tem que ser bem remunerado. Você não pode trabalhar, se é um horário só, é uma decisão governamental, porque pode haver os turnos. Um médico, por exemplo, não pode trabalhar mais que tantas horas por dia, porque senão vai matar o paciente. Tem que haver um revezamento. Nós temos hoje uma unidade de emergência aqui que não atende às reivindicações das pessoas que estão doentes na cidade de Maceió. A unidade Armando Lages tentou-se fazer um hospital onde hoje é Justiça Federal e os governos estaduais entregaram o prédio para os juízes federais. Nós não temos um hospital de pronto-socorro, como já tivemos no passado, capaz de atender a população. E esse dinheiro que eles gastam no Estado poderia estar sendo empregado na saúde e depois também na educação. Isso não é feito. São apenas conchavos, com prefeitos, com deputados estaduais. Por exemplo, o duodécimo da Assembleia Legislativa é de 8 milhões. Você pode conceber que uma casa com 27 deputados, tem 27 deputados, que você se dividir os 8 milhões pelos 27 deputados, é o custo de cada deputado desse para o Estado de Alagoas. Você vai ver que um deputado desse está custando 300, 400 mil reais por mês ao Estado de Alagoas. Não tem cabimento. Teria que haver um regime de diminuição de despesa no Tribunal de Contas, que recebe quase isso, na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa com 3 milhões de reais por mês, com prédio próprio, ela poderia funcionar tranquilamente, com 4 milhões, por que 8 milhões? E o Estado dizer que tem um déficit de 5 milhões de reais? Porque o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, que é um órgão, inclusive, também cheio de ex-políticos, que ao perder o mandato se aposentaram para ir para o Tribunal de Contas, por que tanto dinheiro gasto no Poder? O Poder Judiciário eu não digo tanto, porque o Poder Judiciário tem um duodécimo um pouco maior do que o da Assembleia, mas é espalhado pelo Estado inteiro. Tem as varas todas pelo Estado inteiro. Mas mesmo assim também teria que ser fiscalizado, porque o que há é que o governador é o magistrado primeiro do Estado. Ele é quem faz o orçamento do Estado. Ele é quem discute os duodécimos com cada poder, o poder judiciário e o poder legislativo. E se o Estado não pode, admitamos, como na época do Suruagi, que o Estado não tem dinheiro nenhum para pagar amanhã. Ele não vai mandar dinheiro nenhum para o duodécimo por falta de recursos. Então é muito melhor negociar hoje uma diminuição desses duodécimos e acabar com esse déficit do Estado e, ao mesmo tempo, atender à reivindicação, pelo menos, dos funcionários da saúde, que esses são essenciais
para que o povo mais humilde possa ter acesso à saúde pública de uma maneira de graça, porque não podem pagar plano de saúde. O plano de saúde hoje custa 300, 400, 500 reais por mês, é o salário deles. Então o Estado tem a obrigação constitucional de prover a saúde pública. Saúde, segurança e educação. Então você não tem esses pressupostos mínimos. Você tem hoje, por exemplo, em Alagoas, um governo desgovernado. É um governo desgovernado. Então Vilela não é governador. Governador é aquele que governa, em que a sua ação se vê na sociedade. O que está vendo na sociedade agora, ele colocar o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, famoso por esse filme que está passando agora aí, para impedir manifestação de funcionários públicos. E ele dizia que o violento na campanha era o João Lira. Ele dizia na campanha, votem no candidato do bem, porque o outro matou, mandou matar e etc. E é ele quem está cometendo a violência. É ele quem está mandando bater nas pessoas. É ele quem está mandando agora descontar, pela primeira vez na história de Alagoas, descontar os dias dos funcionários, inclusive, o senhor Adriano. Inclusive o Adriano Soares parece que já recebeu ordem do governador para demitir, por justa causa, os que estão em greve. Então veja bem o estelionato político. Parece que se votou no João Lira. Porque se ele dizia na campanha eleitoral que com ele o povo ia ter vez, que ele era uma pessoa humana, sensível, que o João Lira não era, e agora, como governador, ele faz exatamente aquilo que ele condenou no João Lira, o que é que nós temos a concluir? Que ele é um farsante, que é uma farsa que nós vemos no estado de Alagoas. O governo do estado de Alagoas é uma farsa, uma quantidade enorme de secretarias desnecessárias, uma quantidade de funcionários de segundo escalão e terceiro escalão em grande quantidade. Agora já se anuncia a saída da secretária da Fazenda para se colocar outra pessoa, e a secretária da Fazenda não cobra as sonegações que há no estado, sonegações as mais amplas e variadas, a começar do setor açucareiro. Você está falando aí de sonegações. Ontem eu estava conversando com um comerciante do shopping, onde ele estava revoltado, porque o governo federal criou o Simplão agora, que seria para beneficiar, em tese, o comércio. E a nossa secretária da Fazenda não abriu mão do imposto adiantado, como é que se diz? Antecipado, que faz com que o comerciante, mesmo que não venda a mercadoria, ele já pagou o imposto da mercadoria que está na prateleira. Que isso faz com que o Simplão desapareça, os benefícios do Simplão desapareçam. Quer dizer, por que o Estado não abriu mão desse imposto simplificado, se isso poderia ser um caminho para mais emprego, para a abertura de mais indústrias, para um comércio mais eficiente, mais dinâmico? Não é verdade? A palavra se chama insensibilidade. A vida pública deve ser constituída por homens que tenham sensibilidade perante o povo. Que sensibilidade é essa? É aquela que os faz, numa campanha eleitoral e nos anos de mandato, percorrer o Estado, conversar com líderes, conversar com o povo no meio da rua. Ora, o tecnocrata ou o funcionário burocrata, como é o caso da dona Fernanda Vilela, ela é uma mulher que foi criada em berço de ouro, que ela vive em berço de ouro, é uma mulher riquíssima. Então, como é que ela vai ter a sensibilidade? Nunca andou em praça pública. Eu acompanhei o velho de Antônio Vilela pelo estado inteiro, fiz comícios com ele no estado inteiro. Nenhum dos filhos dele nunca o acompanhou numa campanha eleitoral, porque achava chato. Achava chato andar pelo estado, conversando com as pessoas, nos municípios os mais distantes, Jundiá, Jacuípe, viajando pelo sertão inteiro, passávamos dias e dias viajando pelo sertão, Pão de Açúcar, enfim, Piranhas, lugares todos. Essa moça, que é quem negociava na cooperativa os dinheiros da cooperativa, essa moça, que é uma das diretoras e donas da usina Seresta, que é a maior devedora da massa falida do Produban, e ao mesmo tempo essa moça, que é a mulher do senador João Tenório, cujo senador o é porque financiou a campanha do seu irmão, evidentemente que nenhum dos três, nem o senador, nem a secretária, nem o governador, tem esta sensibilidade pessoal. Você dirá, mas o Theo Vilela foi candidato, mas sempre candidato do poder, candidato oficial, candidato altamente financiado pela usina de açúcar, sem nenhuma necessidade de lutar em praça pública. Eu fiz comício para 5 pessoas na rua, fiz comício de bairro de chuva, em cima de um banco de praça.
Onde eu vou, ainda agora fui ao Banco do Brasil e um gerente me dizia, sou de Santana de Ipanema, e vi o senhor subir no Banco de Praça, Santana de Ipanema. Você sai do Banco de Praça, vai conversar no bar, vai à igreja, vai às associações conversar com as pessoas, e você tem a sensação, tem o sentimento das ruas, o sentimento do povo. Uma senhora dessa, ela sai da secretaria e vai para uma cabeleireira cara, vai para um restaurante de luxo, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Quando a coisa aperta, viaja para o exterior. De repente já estão em Paris. Então não há uma sensibilidade com a sociedade de base, que é a sociedade que é inteiramente abandonada pela classe política em Alagoas. Ô Mendonça, está se aproximando aí 2008, eleição para prefeito, né? Numa conversa que nós tivemos antes de começarmos o programa, você já estava pensando em 2010, mas não passa pela sua cabeça uma disputa, nem que seja para um treino, como faz o Lula, um jogo treino para a prefeitura de Maceió? Não, veja bem, nós tivemos aqui em Maceió uma sucessão de prefeitos que deixaram uma lembrança. Não vou nem mencioná-los para falar só do presente e do futuro, que são os melhores mestres. Este prefeito atual, que nasceu de um programa de rádio, é um radialista, que nasceu de um programa de televisão, na TV Alagoas, esse prefeito não tem sido um prefeito excepcional, mas tem feito duas coisas importantes. A primeira, tem pago em dia a folha. A segunda, tem feito algumas obras físicas importantes para as cidades. Então, ele é candidato à reeleição. Até prova em contrário, não é um homem desonesto. Evidentemente que há acusações, mas quem acusa deverá apresentar as provas de que ele compra fazendas, de que ele é proprietário de não sei quantos imóveis. Tem que haver as provas disso. Havendo as provas, evidentemente, ele não pode nem contar como prefeito. Mas a ser como está, um homem simples, um homem do povo, enquanto que os outros eram filhos de senadores, que eram homens importantes, irmãos de governadores, esse homem realmente veio do povo. Ele tem uma ligação muito grande com o João Lira que eu acho ruim, porque ele costuma dizer, parece que ele tem um certo complexo de ser uma pessoa humilde, fica sempre falando do homem rico que financiou a sua campanha. Mas, tirante isso, eu acho que é a Câmara Municipal que deve ter o olhar do povo de Maceió para fazer uma grande renovação, um movimento de renovação. Os jovens devem se candidatar, não dá mais tempo para procurar partido, que é um ano de filiação, mas aqueles que se filiaram, candidatos, e a sociedade vote naqueles que estejam dispostos realmente a fazer a vida pública como ela deve ser feita, com honestidade, com coragem, enfrentando os obstáculos. Eu não estou filiado a partido nenhum, a partir do ano que vem vou me filiar e pretendo disputar alguma eleição. Não, ele era do PDT, mas ao mudar o meu título para o Rio de Janeiro e voltar para cá, eu fiquei sem partido e não voltei para o PDT porque eu não concordo com a presença de Ronaldo Lessa na política alagoana. Eu acho que ele é um grande mal que o Estado produziu, fez um governo desastroso, deixou o Estado endividado, criou as práticas menos republicanas que se possa pensar no governo de Alagoas, deixou o Estado arrasado e, pior do que isso, com o nome de socialista na frente. O pior de tudo é que se dizia socialista e a experiência socialista em Alagoas e em Maceió foi um desastre. Eu acho que quando a Cátia Boani anda pela cidade de Maceió e vê as obras que esse prefeito está realizando, ela deve perguntar por que ela não fez isso. A incompetência marcou a passagem dessa gente pelos governos. Pelo menos este Cícero Almeida está realizando algumas obras físicas. Eu acho que o fundamental ainda não foi feito. Para mim, o fundamental em Maceió é um grande hospital de pronto-socorro. Maceió precisa de mais de um. Eu localizaria um em Mangabeira, por exemplo, naquela região, outro lá no Benito Bentes, perto de cima dos conjuntos habitacionais, lá em cima, e o outro remodelar a unidade de emergência no Trapiche. Esses 3 pontos de apoio para a saúde, o povo não pode se deslocar, por exemplo, do Graciliano Ramos para vir ao Trapiche, porque levou uma facada. Então tem que haver, faço até aqui até um apelo ao prefeito de Maceió, que lance um movimento com os empresários, com os homens ricos, para começar a construção de um belo hospital de 500 leitos, ou até de 1000 leitos, gratuito para a população, que essa é a grande lacuna dos políticos que já passaram pela prefeitura e pelo governo de Alagoas. Me diga uma coisa, Mendonça, a Maceió não sofre pela incompetência dos prefeitos e uma falta de política pública, tanto na saúde como na educação, desses municípios do interior, desses pequenos municípios, porque eu fico assim abismado quando eu passo por uma cidade que é uma rua. Ali tem prefeito, tem vereador, tem secretário de turismo, tem secretário disso, secretário daquilo, e é uma rua o município, né? E esse município não oferece para o povo nada. Quando uma menina
uma adolescente, uma senhora, uma moça tem um filho, tem que correr para Maceió, porque não tem uma maternidade nessa cidade para atender ao povo dessa cidade. Aí o que acontece? Maceió fica inchado e fica sofrendo a falta de política dos incompetentes prefeitos do interior. Mas o Estado deveria também, veja bem, um prédio. Eu sei que um hospital não é um prédio, mas um prédio custa uma quantia insignificante com relação às verbas federais que vêm para Alagoas, aos repasses que vêm para Alagoas. Depois, a manutenção desses hospitais poderia ser feita com a iniciativa privada. Chamar a iniciativa privada, inclusive os usineiros, que tanto já ganharam dinheiro com Alagoas, para manter esses hospitais funcionando. Então, não apenas Maceió, falei em Maceió por causa da eleição de Maceió, mas era necessário no Agreste, na Zona Norte, no Sertão, em Santana de Ipanema, em Mata Grande, haver um hospital que pudesse receber essas pessoas. Os prefeitos municipais estão roubando muito. É uma rua só, mas você pode ver que o patrimônio de cada prefeito, deste mandato, do mandato anterior... Não, quando ele assume, ele compra logo uma Ranger. Um carro novo. Então, este dinheiro está sendo desviado das pessoas no interior. Mas o que é que ocorre? O nível de informação dessas pessoas, mesmo com televisão, mesmo com internet, várias cidades do interior têm internet, têm os seus provedores na rua para alugar para as pessoas, que eles têm um acesso relativamente fácil, mas as pessoas vivem sob um domínio feudal. O prefeito é hoje uma espécie de coronel. Por exemplo, você observa no norte do estado. No norte do estado há um domínio de um cidadão que é prefeito de São Luís do Quitunda, foi até meu motorista, e é gente do Renan Calheiros que domina. O prefeito foi seu motorista? Foi meu motorista. Ele domina praticamente a Zona Norte toda hoje. Como ele conseguiu chegar? Foi vereador em Matriz de Camaragibe por essa política de Gabiru. Ele foi preso na Operação Gabiru, conseguiu ficar rico, hoje é um homem rico, e violento. E homem violento. Então manipula. Você vem para o lado de cá e você vê na área sul, a família Beltrão tomou conta de Peneda Cururipe, de Peneda Barra de São Miguel. É um feudo. Você vai nas outras regiões e vai vendo que em cada área do estado de Alagoas, há um feudo de um deputado estadual que manda naquele feudo. Então, esses feudos vivem com medo, vivem sob a pressão do medo. O que é necessário que nós vamos fazer em 2010, aqueles alagoanos que quiserem me acompanhar, é um grande caminhão da liberdade, um ônibus da liberdade, para percorrer o estado de cidade em cidade, para tentar estourar os correios. Você é candidato? Não, eu pretendo candidatar em alguma coisa, não sei aqui, mas depende das conversas políticas com vários companheiros e do partido que eu for entrar. Mas, seja qual for o partido, terá que ser um que apresente um candidato a governador, 2 candidatos a senadores e a deputados federais e estaduais, que sejam honestos em primeiro lugar e que tenham um compromisso com Alagoas. A minha ideia é minha, eu pretendo transformá-la em realidade. Vamos, como o Carlos Lacerda fez no Rio de Janeiro, o famoso Caminhão da Liberdade. Vamos sair com um caminhão, com um ônibus, de cidade em cidade, desde o início de 2010, tentando libertar esses currais eleitorais pela força da palavra, sem corrupção e sem dinheiro. Pode ser uma coisa sonhadora, pode ser uma coisa utópica, mas é necessário, porque está aprovado para o povo alagoano que nos assiste agora, que esta política de favores, de véspera de eleição, que essa política de dinheiro na mão do povo, que essa política de compra de voto a R$50 só está fazendo Alagoas empobrecer cada vez mais. Você tem uma ilha da fantasia na Jatiúca e na Ponta Verde, prédios bonitos, restaurantes bonitos, clínicas bonitas, e no restante do estado, uma miséria aplastrante. Então é necessário mudar esse quadro e reivindicar mais para as populações carentes, para a classe média em geral, a chamada classe média média e a classe média baixa, que estão sempre no vermelho, que estão sempre devendo, que estão sempre em dificuldade. É para essas categorias, para a classe pobre, inclusive, que nós devemos dirigir as ações do governo, e não para os... Você veja, por exemplo, vou dar a você um exemplo claro com relação a Maceió. Você vai no Sobral, que é classe média, classe média baixa, existe lá uma reforma que está sendo feita na pista há 2 anos e não se conclui. No entanto, na Ponta Verde, uma obra como esta, você não encontra um buraco numa rua da Ponta Verde que é imediatamente tampado com asfalto. Você encontra a obra no início da Pajuçara, aliás, uma bela obra, não vou atacá-la, mas a obra que liga Jaraguá hoje a Pajuçara, passando pelos tranques da Atlantique, que é uma reivindicação antiga de Maceió, que era fazer aquela litorânea. Este prefeito está fazendo. Por quê? Porque é a área formadora de opinião. No entanto, você vai para o Graciliano, para o Benedito Bento, para estes lugares, o que você vê é miséria, é rua sem calçamento, é a pobreza no meio da rua e, ao mesmo tempo, também a violência em Maceió. Os índices de violência de Maceió são altos, eles estão, sobretudo, na periferia de Maceió. É onde o bandido ataca mais. Porque você tem um policiamento de praia, um policiamento de litoral, uma delegacia de litoral, as praias são fortemente vigiadas. Hoje estão fiscalizando até restaurantes e bancos dessa zona mais rica de Maceió, enquanto que a parte mais pobre é excluída.
pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente da República. Vive a sociedade alagoana de classe média, ao Deus dará, completamente abandonada. Mendonça Neto é candidato a governador. Não, sou candidato não sei aqui, vai depender da manifestação das pessoas, da caminhada no Estado, dos partidos, mas eu estou à disposição, não tenho medo de caraveia, não tenho medo de usineiro, não tenho medo de calúnia, de ameaça, eu enfrento tudo isso, porque são 30 anos de luta. Você tem de ter medo dessa ditadura do analfabetismo. Porque o seu discurso para a classe média, para o formador de opinião, é entendido, é compreendido. Mas, infelizmente, essa massa de ignorantes, de analfabetos, que é o grande eleitorado, não entende isso. Mas, olha, eu vou dizer a você uma coisa. A classe média brasileira e alagoana é a grande formadora de opinião. A classe média hoje, por ela, classe média, seriam fechados o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa de Alagoas e a Câmara de Maceió. Ela acha que são inúteis, são aparelhos democráticos e não estão cumprindo seu papel. Mas, por outro lado, ela tem dentro de si a esperança da mudança. Todo mundo tem a esperança da mudança. Ninguém acha que as coisas serão ruins sempre. Então, se essa classe média se mobilizasse, médicos, advogados, engenheiros, sim. E nós temos, por exemplo, uma imprensa em Maceió, como você diz, dos grandes jornais, que não publica as matérias verdadeiras porque o dono do jornal não deixa. Claro. Então, quer dizer, os próprios jornalistas que seriam, em tese, nós somos considerados assim, aqueles que pregam a verdade, eles não podem pregar o seu pensamento nunca, porque se pregar, eles são demitidos no dia seguinte. Então, o que é que nós temos? Uma classe média desmotivada, uma classe média com nojo da política, que nós temos que fazer ela retornar à política para mostrar o seguinte: ou elas intervêm, ou elas participam, essas pessoas da classe média, ou elas nos acompanham nas caminhadas pelo Estado, ou elas tiram férias para andar conosco no Estado, para modificar o pensamento das classes mais humildes que vendem seu voto, para conversar num grande mutirão. A sociedade mais humilde de Alagoas pode resistir a um candidato que chegue sozinho numa praça pública. Mas se houver um grande movimento, como houve movimentos já no Brasil desse tipo, quando Brizola, por exemplo, disse no Rio Grande do Sul que Jango ia tomar posse, estavam militares todos contra ele, mas Jango tomou posse. Foi um grande movimento nacional, liderado pela rádio de lá do Rio Grande do Sul, na cadeia da legalidade, e ele conseguiu convencer a nação e impor aos militares ao respeito à Constituição, que era dar posse ao vice de João Goulart e ao vice de Jânio Quadros. E João Goulart tomou posse. Então, o que é que nós temos que fazer aqui em Alagoas? Fazer com que a classe média deixe esse pensamento negativista de votar nulo. A internet está divulgando muito essa história do voto nulo, de votar nulo, de se abster, porque se você se abstém, quem vai comandar a política brasileira e o próprio país é o analfabeto, é o desonesto, é o despreparado. Portanto, a responsabilidade nossa, eu tenho 62 anos, poderia dizer que não participo mais disso porque eu não quero me aborrecer, mas isso não é aborrecimento, isto é ideal de vida, isto é convicção plena que eu tenho que, com autoridade, com firmeza, com inteligência, nós podemos dar a Alagoas, que é um dos estados fisicamente mais privilegiado do Brasil, é um dos estados de melhor situação geográfica do país, pequeno, fácil de ser administrado. Agora ele tem tido a praga dos maus governantes, que deve ser extinta pelo voto do povo em 2008, 2010, em 2012, sempre votando naquele que transpareça a verdade, e não aquele que finja com dinheiro, que quer corromper o eleitor para depois assaltar os cofres públicos. Tomar não só o dinheiro que deu de volta, como muito mais, enriquecer as custas de uma prefeitura, enriquecer as custas de um governo de Estado e perpetuar para sempre um governo de elites desonestas e incompetentes em Alagoas. Para encerrar, nós estamos encerrando, temos 3 minutos apenas, vamos voltar ao primeiro assunto, quando nós começamos a nossa entrevista. Renan Calheiros, você publicou no Extra uma novidade e uma bomba, né? Que envolve um senador da República e coloca em dúvida realmente todo o processo de julgamento de Renan Calheiros. Qual é essa bomba? Qual é esse fato novo que aconteceu? Agora, seja direto e positivo para que todos que estejam assistindo o Cafofo da Notícia vejam que o nosso programa é um programa de quebrar as barreiras. O que está acontecendo no Congresso Nacional dentro do processo de julgamento de Renan Calheiros que mudou tanto essa história, que pode mudar essa história da cassação de Renan? Renan Calheiros, como presidente do Senado da República, amealhou informações sobre a vida pessoal dos senadores como se fosse uma Gestapo, como se fosse um SNI. E, evidentemente, cada pessoa humana tem as suas falhas pessoais. Ele está usando isso agora de forma indireta,
através de informações que chegam à imprensa e às vezes até ao próprio senador, para tentar intimidar o Senado, para que ele vá contra a esmagadora maioria da população brasileira que quer a punição do Renan. É a palavra chantagem. É a chantagem para tentar obter, salvar-se de uma condenação, que a condenação moral já existe, agora é a condenação política e depois judicial. Eu estou sendo processado por ele, porque estou dizendo essas coisas no Extra todas as semanas. Houve agora um jantar em Brasília, na casa do senador João Tenório, para o senador Arthur Vigílio, para que o PSDB abrisse questão para o senador, não fechasse questão, porque eles iriam cooptar os senadores do PSDB numa troca para absolver o senador de Minas Gerais envolvido no mensalão, envolvido na corrupção. Por outro lado, também um senador do Amazonas, o Jefferson Pérez, circulou a notícia de que ele teria um relacionamento extraconjugal e que isso teria sido detectado pela ABIN, que é uma agência que ele substitui teria o CNI. uma relação extraconjugal ou tem uma relação extraconjugal? Isso é a informação que há, que corre e que foi divulgada, que eu também divulguei, é que teria. E que por isso seriam fornecidas passagens aéreas da presidente do Senado para que essa pessoa viajasse para Brasília. As passagens seriam fornecidas pelo presidente Renan Calheiros. As passagens são fornecidas legalmente. Existe uma cota de passagem que pode fornecê-las às pessoas que ele achar que o Renan Calheiros cedia essas passagens para o senador Jefferson Pérez, e outros, tem encontros amorosos extraconjugal. Cedia essas passagens para uma pessoa ligada ao senador Jefferson Pérez. E a imprensa nacional está dizendo que seria para um caso extraconjugal. E que essa informação chegou ao senador dizendo o seguinte, que ele sendo um senador de oposição muito duro contra Renan, e é o relator. Que é o relator, é justamente por isso, do caso João Lira, se por acaso ele viesse a fazer um parecer condenando Renan Calheiros, que essa notícia com nome, sobrenome, etc., seria veiculada na imprensa, seria divulgada e, evidentemente, destroçaria a família e a vida pessoal do senador. O Renan Calheiros tem mais de 70 anos. Mais de 70 anos. O Renan não tem limite de idade, não tem limite de respeito. O que ele quer é o poder. Ele quis ficar rico, ficou rico. Ele quis o poder, conseguiu o poder. Ele queria agora ser presidente da República. Ele não tem limite na sua ambição. O limite que houve agora foi este da Mônica Veloso, foi o caso da Mônica Veloso, que indo para a imprensa percebeu-se que, na verdade, o que Renan Calheiros vinha fazendo em Alagoas era uma política de enriquecimento pessoal, ilícito, imoral, e de concentração de poder na sua mão para se tornar uma espécie de ditador de Alagoas, de mandar na vontade do povo alagoano. No entanto, pesquisa feita recentemente aqui em Maceió já o coloca como candidato à reeleição, em último lugar em Maceió, como candidato ao Senado da República. O povo não é bobo, o povo está olhando, está observando, e esses métodos fascistas de investigação da vida pessoal só cabem na cabeça de Renan Calheiros. E isso o povo condena. Mas Mendonça Neto já alertou todos os senadores, inclusive o senador Jefferson Pérez. A todos eles a cópia do risco que ele corre de se abster ou também de tomar uma atitude contra o senador Renan Calheiros. No caso dele, eu acho que essa ameaça velada que o Renan faz é furada. Eu acho que ele, caçado, ele vai procurar tentar esconder o que amealhou, vai tentar fugir, porque ele não anda em avião de carreira, ele não vai a restaurante público. Agora, o senador Luiz Mercadante, que votou pela abstenção, está sendo vaiado nos restaurantes de São Paulo, nos aeroportos. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, ele está liquidado politicamente. O povo está de olho, o povo está observando. E na hora certa o povo dará o seu troco. Mendonça, foi um prazer imenso e uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Para mim também.